Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Hoje nós vamos falar com vocês sobre por que alguns casamentos dão errado. Por que alguns casamentos dão errado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. A história contém 4 versículos, esse capítulo 25. A gente não vai ler todo, mas eu quero considerar toda a passagem com vocês, explicando nesta manhã. Irmãos, hoje tem final da Copa do Mundo. Acredito, se eu não estiver errado, é 4 horas o horário lá, tá certo? 4 horas. Então, tudo correndo bem, 6 horas, acredito que já tem uma definição. Vem para o culto hoje, tá? Não deixa de participar do culto, não. Nós vamos ter a ceia hoje à noite, e nós vamos falar de um assunto que o Eliésio começou a falar aqui, sobre a volta de Cristo. Ele está às portas, e venha para você adorar o Senhor, celebrar o nome dele, tá? Você pode assistir o jogo, se você quiser, mas não deixa o culto ao Senhor público, não, por causa disso, não, tá bom? Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, diz, eu vou ler só 3 versos iniciais, depois você mantém a Bíblia aberta, que eu quero conversar com vocês, utilizando alguns versos depois, no decorrer da nossa conversa. Diz o verso 2 assim: havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. E a informação termina no verso 3 dizendo, ele era da casa de Calebe. Volte os seus olhos para o verso 18. Eu já vou contar a história daqui a pouco, você vai entendê-la melhor. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Verso 23 agora. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Que culpa? Explico daqui a pouco. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, está falando do marido dela, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, da tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que eu trouxe, a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Verso 36 agora.
Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, ela contou para ele. Ele se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. A partir do verso 39, já que agora a Abigail ficou viúva, Davi vai mandar recado para ela, para tomá-la como esposa. Senhor, ajude a gente a entender um pouco da Tua palavra nesta manhã. E assim, Pai, por favor, que nosso coração esteja aberto para tirarmos lições para a nossa casa, para a nossa família. Poupe a gente das tragédias e amarre o nosso coração nos princípios bíblicos, santos, eternos da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Porque alguns casamentos dão errado. Eu vou começar contando uma fábula, tá bom? Prestem atenção que é uma fábula. Fábula é uma história inventada. Dizem que 3 moças estavam no inferno. E elas resolveram fazer uma ligação para casa, do inferno para casa. A primeira, então, vai ao telefone, e ela passa ali algumas boas horas no telefone, e depois ela tem que passar no caixa do inferno para pagar. E ela paga lá R$1.200 da ligação. Ela diz, por que é tão caro? Olha, porque aqui em Interurbano, do inferno para casa é bastante caro. A segunda pega o telefone e faz uma ligação para casa também, e ela reclama, murmura, chora, gasta mais horas ainda e ela passa no caixa. E quando vai pagar, R$3.500 da ligação interurbana. A terceira, ela pega o telefone, ela liga, ela conversa, ela passa quase o dia inteiro falando, e na hora de pagar no caixa, o rapaz diz, aqui é gratuito, você não paga nada não. As duas perguntam, nós pagamos caro, por que essa moça não vai pagar? Porque ligação de local é 0800, ela está ligando do inferno para o inferno, então é 0800. Entre outras palavras, ela estava no inferno ligando para a casa dela, que também era o inferno. Ou seja, uma ligação local não custava nada. É uma história curiosa, e obviamente eu disse que para vocês que é uma fábula, para ilustrar que muitas casas às vezes vivem como um inferno, né? Louvado seja Deus que não é a sua. Amém, não? Mas existem casas que parecem ser ou o inferno ou um pedacinho do inferno na terra. Isso é fato. Não dá para negar este episódio real. O que nós lemos, irmãos, é a história de um casal onde um homem tem o nome de Nabal e a esposa de Abigail. A Bíblia cita Nabal e faz questão de dizer que Nabal era um homem duro no trato. Mas vamos entender um pouco da história, para vocês saberem do que a gente vai tirar de aplicação nesta manhã para nós. E a história, eu vou começar do começo. É bom ter isso em nota, em cabeça, na tela da mente, para a gente tirar princípios. Davi ainda não era rei. Ele tinha sido, sim, ungido rei, mas ainda não exercia a função de rei. Talvez nós poderíamos definir a posição de Davi como um fugitivo. Ele estava daqui para lá, de cá para lá, fugindo a todo jeito, de toda maneira, de Saul. Pois é. Sendo fugitivo, tinha mais ou menos com ele, com Davi, uma tropa de 600 pessoas. Então você pensa comigo na logística disso, né? Você vai fugir daqui para lá, que 600 pessoas vão com você. A logística é cara, é brutal. Mas diz a Bíblia que Davi agora passa na região onde Nabal tem propriedade. Ele era rico, fazendeiro. E diz a Bíblia que esses homens passam por ali e protegem a sua fazenda e protegem Nabal. Está tudo bem. Nabal gostou desse assunto, protegido. Mas
Os homens e Davi ficaram ali por um tempo, e Davi pensou o seguinte: olha, eu vou pedir Nabal um socorro. Ele manda 10 homens lá na casa de Nabal e falou: olha, dá alimento para a gente, porque nós estamos por aqui, na região sul, dá alimento para nós. E diz a Bíblia, irmãos, que Nabal dá uma resposta assim: quem é esse Davi? Quem é esse que está querendo pedindo alimento aqui na nossa casa? Em todas as palavras, eu não faço caso dele, eu não me importo o pedido dele. Irmão, na história da Bíblia de Davi, é a primeira vez que Davi vai se revoltar e querer, por causa da sua indignação, maltratar. Diz a Bíblia que quando Davi escuta que Nabal não ia ajudá-lo, Davi diz: então tá bom, eu vou mandar matar ele e todos os homens da sua casa. Ele toma uma decisão: eu mato ele e todos os homens da casa dele. E mulher, eu não sei porque elas têm um radar, elas percebem um problema mais rápido. Eu falo para encontro de casais, eu digo: as mulheres têm percepção de problema muito mais rápido do que nós. Não me pergunte por quê. É o cara que foi comprar um carro, um amigo, e ele diz: Alexandre, fui comprar o carro e gostei do carro, porque homem olha o quê? Cavalaria, é motor. Gostei do carro. Aí minha mulher falou assim: você tem certeza, amor? Irmão, você tem certeza já é um... Fala sério. Você tem certeza? Não, eu tenho. Parece que não é bom para nós. Não, esses cavalos todos aí, nós vamos correr e subir serra. Aí chega em casa, o carro todo bonitinho, arrumadinho, quando vai olhar o documento, o carro tinha uma origem de roubo, e agora, por causa da origem de roubo, ele tem que devolver o carro para a agência e explicar que ele não faz parte do roubo, e aí ele vai contar para a mulher. E o que a mulher diz? Eu te avisei. Porque elas têm assim elas sentem o problema. Abigail percebe o problema e ela fala assim: não, eu vou tomar a iniciativa. E diz a Bíblia, meus irmãos, que ela faz um banquete. Só para vocês entenderem o tanto de coisa, porque é o seguinte: quando você vai presentear alguém, não seja medíocre no presente não, porque às vezes é pior. Olha o presentinho que ela vai fazer: 200 pães, cerca mais ou menos de 40 ou 50 pacotes de pão de forma, o equivalente, 2 odres de vinho, 40 a 80 litros de vinho. Ô, gente, vinho é um negócio que sempre foi pouco com muito preço. Ela separa 40 a 80 litros de vinho, dependia do tamanho dos odres, 5 ovelhas preparadas. Vamos pensar que ela está falando mais ou menos de 100 a 150 quilos de carne. Pensa no churrascão. 5 ceás de grão tostado, nós estamos falando cerca de 35 a 40 litros de grãos. 100 cachos de passas, nós estamos falando de 25 a 40 quilos de uva passas. E 200 pastas de figos, entre 40 a 60 quilos de figo. Irmão, ela prepara um banquetezinho, espalha nos animais e ela vai para entregar a Davi. Quando ela vê Davi, Nabal não sabe não. Quando ela vê Davi, ela se curva, põe o rosto no chão e ela chama Davi de meu senhor. E a conversa resumida é: Davi, poupa a minha casa, poupa o meu marido, poupa os homens, receba esse presente e não faz mal à nossa casa não. Ela tomou iniciativa, Abigail tomou iniciativa. E diz a Bíblia que Davi fica constrangido com aquele fato. E o que é interessante é que Davi diz 2 vezes assim, quer ver? O verso 32, Davi diz a Abigail: bendito seja o Senhor. O verso 33, bendita seja a tua prudência. E o verso 33 também, e bendita seja tu mesma. Davi sabe que às vezes uma mulher pode ser boca de Deus, e nesse caso ela estava sendo. Ele reconhece, admite e fala: então tá bom, bendito seja você, bendito seja o seu Deus, eu não vou fazer mal ao seu marido. E Abigail teve sucesso na conversa, volta para casa. Quando ela volta para casa, o marido dela estava embriagado, deu um banquete como banquete de rei. Presta atenção, ele não era rei, mas ele quer passar-se por rei. Ele dá um banquete como banquete de rei, e ele embriagado está,
ela pensa, não é a hora de conversar com ele, ela espera o dia amanhecer, e no dia, quando amanhece, ela conta para ele. E diz a Bíblia que o Nabal poderia ter olhado com bons olhos para isso, poderia ter agradecido a ela, porque afinal de contas é a sua vida que estava sendo poupada. E diz a Bíblia que o coração dele fica ainda mais duro. Parece-me, eu tenho a impressão, que Deus fala assim, então deixa comigo. 10 dias depois, a Bíblia não fala como, 10 dias depois, Nabal morre. E Abigail fica viúva. Sendo viúva, Davi olha a dignidade daquela mulher. Davi olha e percebe o quão relevante e importante ela é, aquela dona. Ele não pensou 2 vezes. Mais do que depressa. Mandou um recadinho para ela ser esposa dele. Aqui está o resumo da conversa. Quando eu olho para isso, meus irmãos, eu fico pensando em algumas coisas assim. Algumas pessoas escolhem errado o casamento, né? Pensa comigo. Por que a dona Abigail, a Bíblia não fala, mas por que ela resolveu casar com Nabal? Por quê? O que ela viu nesse homem? Uma mulher sensata, prudente. Que ela foi, onde ela foi amarrar? Seu burro. O que ela foi arrumar nesse casamento? A Bíblia não diz esses detalhes. Naquele tempo existia muito casamento formado pelos pais. Os pais tinham autoridade, mandavam a filha casar com fulano. Bom, a gente não pode dizer que é esse caso, porque na Bíblia não fala com todas as palavras que é esse caso. A gente não sabe o que levou ela a esse casamento, mas às vezes tem pessoas que escolhem casamento errado. Realidade. Pastor, como? A gente escolhe casar errado, como eu escolho comprar um carro errado, como eu escolho comprar uma casa errada, como eu escolho um trabalho errado. Eu sou ser humano que tomo decisões erradas, em áreas das mais diversas, inclusive nessa pode ser que a pessoa tome uma decisão errada. Abigail está com um homem que é um pesadelo, Nabal, duro no trato. Você não vê um homem com um comportamento amoroso, carinhoso, o contrário dela. Mulher sábia, diz a Bíblia, formosa. Será que ela casou pelo dinheiro? Bom, não posso julgá-la, a Bíblia não fala que é pelo dinheiro. Mas existem sim pessoas que casam por causa do patrimônio do outro. Existem sim. Esses olhos que a terra há de comer, como dizem o ditado, esses ouvidos que a terra há de comer, já viram e ouviram pai e mãe aconselhar para a filha, casa com fulano, porque fulano tinha patrimônio, terra, propriedade, casa com fulano. E pela bondade de Deus, Deus usou a sabedoria da pessoa que estava ouvindo esse conselho e não entrou nele. Então a gente não devia casar por interesses assim. Mas acontece, né, irmão? Acontece. Já sabemos que isso é uma realidade. Diante de tudo isso, por que alguns casamentos dão errado? 3 lições tiro para nós. Primeira lição. Alguns casamentos dão errado, irmão. Primeiro, porque desperdiçam oportunidades. Pode passar, pessoal. Alguns casamentos dão errado porque desperdiçamos oportunidades. Que oportunidade? Vamos pensar em Nabal primeiro. A Bíblia diz que Nabal era, primeiro, da família de Calebe. Vocês sabem quem era Calebe? Calebe fazia parte dos 12 espias que foram espiar a terra. Foram 12. 2 voltaram com bom diagnóstico. Quem eram os 2? Josué e Calebe. Josué e Calebe. Nabal é da geração de Calebe. Gente, uma linhagem dessa. Aqui já tem que... O nosso coração tem que entender esse fato. Nem sempre os filhos de crentes vão seguir a direção dos pais crentes. Pastor, eu queria, não queria, mas é realidade, irmão. Calebe, um homem de Deus, lá atrás na história. Nabal poderia segui-lo como exemplo. Mas parece que assim, resolveu ser um tronco corrompido dessa geração. Ele não aproveitou essa grande oportunidade. Segundo, a Bíblia diz que ele casou com uma mulher maravilhosa. Se vocês perceberem o verso 3 do capítulo 25, diz que a sua mulher era sensata e formosa. Gente, 2 virtudes difíceis de encontrar numa pessoa só.
Que às vezes a pessoa é formosa, mas não é tão sensata, né? E às vezes é sensata, mas não é tão formosa. Diz a Bíblia que Abigail continha essas duas virtudes, sensata e formosa. Além de bonita por fora, ela é bonita por dentro. Além de ter aparência externa, tinha realidades internas gloriosas. Privilégio que Nabal teve. Não é todo homem que tem. Nabal teve esse privilégio. Terceiro privilégio. O homem era rico e abastado. 3.000 ovelhas. O homem tinha patrimônio. E vocês perceberam no texto, nas terras de Carmelo. Até hoje a região de Carmelo é uma região que os nossos olhos estão na mira. Irmão, mas ele perdeu a oportunidade. Ele não valorizou o que Deus pôs na mão dele. O cara é rico, tem uma mulher bacana, tem uma linhagem na sua família relevante, mas parece que ele resolveu assim, chutar o balde. Eu não estou nem aí para esses negócios. Alguns casamentos dão errado porque desperdiçam oportunidades, irmão. Tem gente que consegue só perceber o valor depois que perde. Eu postei essa semana, quem leu o meu status lá do WhatsApp, eu falei um pouco disso. Às vezes a gente está com muita facilidade para elogiar morto, irmão. Você sabe por que a gente elogia morto? A gente elogia morto porque o morto não pode decepcionar a gente mais. Aí o morto, ele fica assim, um Deus. Meu, maravilhoso, tão bom. Porque agora você sabe que ele não pode te decepcionar mais. E por que a gente não elogia vivo? Porque a gente sabe que os vivos decepcionam. Aí você pensa assim, o quê? Eu vou elogiar a pessoa? Vai que amanhã ela me decepciona. Mas a vida é assim, gente. A vida é assim, ué. Então tem gente que tem que perder para valorizar. Por que Nabal não valorizou tudo que ele tinha? Sabe por que alguns casamentos dão errado? Porque não aproveitam as oportunidades, não valorizam o que tem. Às vezes a maior riqueza está nas mãos da pessoa. Eu não estou falando de patrimônio financeiro. Estou falando de coisas muito mais valiosas, coisas que não se compram, e a pessoa joga fora. Isso é fato. Agora, notem comigo, em segundo lugar, alguns casamentos dão errado, sabe por quê? Porque abandonam os seus valores. Alguns casamentos dão errado porque abandonam os seus valores. Percebam comigo aqui. A Bíblia diz sobre Nabal, ele era um homem rude na comunicação. O verso 3 diz que era o nome deste homem Nabal, homem duro no trato. Verso 25 diz que ele tinha um temperamento insuportável. Olha o verso 25. Não se importe com o meu senhor, com este homem de Belial. Imagina sua esposa falar sobre você assim, irmão. Olha lá, meu marido é de Belial. Sabe o que ele está dizendo? Isso é possuído. É filho de Satanás. É a mulher falando do marido. São os diagnósticos que ela chega à conclusão. Porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome. E a loucura está com ele. É a mulher que está falando. Gente de fora, não. A mulher. A própria Abigail que está dizendo. Tinha um temperamento insuportável. Nabal também era avarento, egoísta e ingrato. Por que não serviu Davi, se Davi serviu a ele primeiro? O que custava ajudar, se foi ajudado, se foi amparado? E diz a Bíblia também que o Nabal tinha mania de grandeza. Ele deu um banquete de rei, não sendo rei. Que é duas coisas que se aplicam, né? Mania de grandeza, dar banquete de rei, não sendo rei. E a segunda coisa, hipocrisia. Você quer aparentar ser o que você nunca foi. Você quer mostrar para as pessoas um status que você não possui. Ele não é rei. Por que você está dando banquete de rei? Dois grandes perigos. Terceiro grande problema. Ele era um homem beberrão. Quando Abigail volta para casa, esse homem está bêbado. Gente, nós precisamos falar desse assunto. O que a bebida tem feito hoje, nós deveríamos acordar contra esse negócio. Nós deveríamos acordar. E se vocês me permitem um parênteses, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Existe um pacto, não é um pacto a palavra, vocês vão entender. Não estou sabendo usar os termos corretos. Tipo um acordo, mas se você quer fazer uma propaganda, por exemplo, na televisão, qualquer canal de TV, você quer colocar uma propaganda lá,
Suponhamos que você tem um posto de combustível e você quer fazer a propaganda da marca do seu posto de combustível, da bandeira. Suponhamos que seja Petrobras. Quando você paga para fazer a propaganda da Petrobras, automaticamente no contrato, a empresa que você está pagando para fazer a sua propaganda, ela não pode, então, colocar outra propaganda de gente que é concorrente de você. Então, por exemplo, se a Petrobras vai lá e paga, Posto Ipiranga não pode fazer a propaganda no mesmo programa, no mesmo horário. Isso é uma cláusula de contrato quando você faz. Agora, presta atenção, nós quebramos isso aí agora na Copa do Mundo. Aquele canal Cazé TV, que está sendo um dos canais que está transmitindo a Copa do Mundo, há 3 empresas do mesmo ramo fazendo propaganda no mesmo horário, no mesmo canal, no mesmo futebol, que são as bets. Deem uma olhada lá que vocês vão perceber que no mesmo jogo vai acontecer a propaganda das 3. Bet isso, bet aquilo outro. Quebrou-se o paradigma por causa de quê? Por causa de grana. E vocês não sabem o tanto de lares que está sendo destruído por causa das bets. Eu gostei de um amigo que disse assim, pastor Alexandre, bet me faz lembrar de Betseba, e Betseba derrubou um rei. Então, a associação é bem boa. Irmão, é trágico, toma muito cuidado. E aí a gente, às vezes, passivamente está diante de uma televisão, vendo isso, achando que está tudo normal. Não está, tem bilhões investidos ali. Bilhões. E estão saindo do bolso de muita gente. Então, presta atenção, para vocês perceberem o que está acontecendo. E aí, no decorrer dos jogos, o que você vê? Propaganda de bet, propaganda de bebida, é o que está acontecendo. E assim, naturalmente, isso tem destruído lares, irmão. O tanto de gente que é só socialmente. Uma bebida social. Está arruinando famílias. Arruinando casas. Nabal era um beberrão. Um homem que não conseguia controlar-se diante de um copo. Entende? Então, eu estou falando isso aqui como um alerta para você. Toma muito cuidado contra isso, irmão. Derruba lares, derruba casamentos, derruba trabalhos, empregos. Derruba empresas. Isso é sério. Muito sério. Agora, o que a gente pensa aqui? À luz desse segundo ponto, a gente pode tirar de conclusão. Nesse segundo ponto, eu vejo, sabe o quê? Que dinheiro não constrói família feliz. Dinheiro ajuda. Eu não estou fazendo aqui uma apologia contra dinheiro. Sou hipócrita, não. Eu estou dizendo que a base para uma vida familiar feliz não está no dinheiro. Não está. Aqui está uma prova. O cara tinha grana, tinha patrimônio, e numa região importante, no Carmelo. Mas tinha terra lá, mas dentro de casa era pobre, por causa da sua postura. Viver de aparência é uma grande tolice, né? Tem gente que quer dar festa de rei, não sendo rei. Quero aparentar ter o que eu não poderia aparentar ter, porque eu não tenho. É status. E eu vejo também em terceiro lugar, dentro desse segundo ponto, irmão, como é que o problema da comunicação na família é curioso, né? Eu falo muito para encontro de casais, e fala sério, quando a gente discute com esposa com o marido, o que é a primeira coisa que a gente corta? É a comunicação. Ou seja, na hora que a gente mais precisa dela, o que a gente faz? Biquinho, né, Helene? Na hora que eu mais preciso de falar, mais preciso de conversar, eu me fecho. E diz a Bíblia que Nabal era duro no trato, não era um homem de conversa, não. Não era um homem de conversa. Bom, terceiro lugar. Por que alguns casamentos acabam, pastor? Terceiro. Alguns casamentos dão errado porque a luta pelo casamento deixa de ser dos dois. A luta pelo casamento deixa de ser dos dois. Irmão, o casamento é uma batalha bilateral, não unilateral. Pode escrever um casamento de 2 pessoas, obviamente. Se um só lutar e o outro só desconstruir, vai conseguir sustentar por um tempo, mas não por muito.
O casamento não pode ser uma frente de batalha onde só um vai para o combate, tem que ser os dois. Em prol de quê? Da casa. Em prol de quê? Do próprio casamento. Em prol de quê? Da própria união. Em prol de quê? Que eles vivam. Agora, onde há um apenas que luta, o negócio não vai para frente. E o que você viu no casamento de Nabal com Abigail? É só ela que luta. Eu acho essa mulher tão extraordinária, que ela chega para Davi, ela se curva e fala assim, Davi, a culpa é minha. Gente, ela não tem nada a ver com a conversa. Mas ela sabe assumir responsabilidades, mesmo não sendo dela. Isso é maturidade, sabia? A imaturidade me faz fugir das coisas que eu sou responsável. A maturidade me faz assumir responsabilidades, mesmo que não são minhas. Eu sei que eu não tenho nada a ver com isso, mas eu carrego o fardo. Eu sei que eu não tenho nada a ver com isso, mas eu levo o peso. Maturidade, sabedoria. E aí você vê na mulher, na Abigail, sensatez, formosura, comunicação, sabedoria, discreta, pega os alimentos e vai sem o marido saber. Tem mulher que faz também muita coisa sem o marido saber, mas não é com esse propósito, não. Ela vai assim contornando, é com outro propósito. Ela é temente a Deus. Pois é, irmão, alguns casamentos dão errado porque a luta pelo casamento deixa de ser dos dois. O que eu aprendo aqui? Se você perguntasse para Abigail, vamos dar um conselho para Abigail. Abigail, você casou errado. As novelas diriam assim, ô Abigail, arranje um outro parceiro, esse aí não presta não. Se fosse uma novela, nós torceríamos para Abigail conseguir um novo homem. Se fosse uma novela, nós íamos torcer, tomara que dê certo, ou que Nabal morra. A sociedade diria o seguinte, Abigail, sabe o que é? Deixa Davi matar. Vai ser um livramento para você, dona. Porque o Davi não disse que ia matar Nabal e os homens? Só Abigail ficar quietinha. Ela estava viúva, se livrou daquele peso. Estava bem, mas não é a postura dela. Mas a Bíblia diz que Abigail tem um plano, leva até Davi, dá certo, e a Bíblia diz que ela volta para o seu marido. Entre outras palavras, sabe o que eu vejo nela? Uma mulher que tem esperança. Esperança que vai mudar, que vai dar certo, que vai melhorar. O Nabal pode mudar. Irmão, um casamento da gente não pode deixar de ter essa esperança, não. A esperança de que vai ser melhor, de que amanhã vai ser melhor. Então eu vou plantar hoje, vou investir hoje, eu vou dar o que eu posso hoje, porque eu tenho certeza que vai melhorar. A Abigail tem isso no coração, vai melhorar. Só que assim, ela é frustrada, como muitos de nós, né? Quando ela chega em casa, o homem está bêbado, ela espera o outro dia, no outro dia conta para ele, deveria ter gratidão, boas palavras, mas não é o que teve. De repente, quando ela conta, o coração dele fica mais duro. Aí é aquilo que eu disse para vocês. Parece-me que Deus falou assim, agora deixa comigo, eu vou te poupar, Abigail. Deus vai lá, tira a vida dele. E Davi vai tomar Abigail por esposa. Bom, eu vou chegar em algumas conclusões então para nós. Primeira conclusão. Pare de adiar aquilo que pode salvar o seu casamento para amanhã. Pare de adiar algumas conversas. Pare de adiar algumas resoluções. Pare de adiar. Nabal desperdiçou uma oportunidade e nunca mais teve outra. Pare de adiar. Pedir perdão, perdoar, conversar, recomeçar, procurar ajuda. Essa história que a gente resolve adiar os problemas para resolverem amanhã, amanhã você pode ter 2 problemas. Eu adiar para resolver semana que vem eu posso ter 3, 4, eles aumentam. Problemas têm que ser resolvidos. Segundo, não negocie princípios por causa de alguns sentimentos. Não negocie princípio, não. Nabal perdeu a família, porque sabe por quê? Porque perdeu o temor a Deus. Perdeu o temor a Deus. E porque perdeu o temor a Deus, não consegue ser grato. Porque perdeu o temor a Deus, não consegue reconhecer o que Deus dá. O homem da linhagem de Caleb não reconhece, tem riqueza, não reconhece, tem uma mulher exponencial, não reconhece. A pergunta que nós deveríamos fazer não é, pastor, como que eu me sinto? Eu não me sinto bem. Essa não é uma conversa. A pergunta é, o que a Bíblia diz? O que eu tenho que fazer à luz da Bíblia?
Pergunte honestamente, eu tenho sido mais parecido com Nabal ou com Abigail? Se você fosse pegar o cônjuge aqui, os dois, e colocar em frente ao espelho, quais você vê mais identificação? Com Abigail ou com Nabal? Eu espero que seja com ela. Sensata, sábia, inteligente, tem temor a Deus. Nunca deixe seu cônjuge lutar sozinho pelo casamento. Estou falando com muitos irmãos casados aqui. Irmão, luta junto. Constrói junto. Um problema conjugal um problema de um cônjuge é problema conjugal. Entenderam? O problema dele é problema dos dois, o problema dela é problema dos dois. É família, vocês casaram para lutar junto. Então a gente precisa ter isso na vida. E por último, nunca esqueça, irmão, que ainda pode ter esperança. Alguns casamentos dão errado, mas muitos dão certo. Faça o seu dar certo. Tem aqueles que a gente não queria que desse errado, mas deu. Pois é, mas tem um punhado de casamento que, louvado seja Deus, que vão adiante, dão certo. As coisas vão se ajustando, vão se encaixando, e a graça soberana de Deus vai sendo aplicada. Então lute para que o seu casamento, para que a sua família dê certo. Lute por isso. Eu vejo Cristo aqui nesse texto. A Abigail, ela é um tipo da obra de Cristo. Em que aspecto? Ela faz uma mediação. Tem um problema, Nabal, com outra pessoa, Davi. O que ela faz? Ela se coloca no meio para mediar a paz. Isso não é obra de Cristo? Nós temos um problema com Deus. E o que Cristo faz? Ele se coloca no meio para resolver esse problema com Deus. A Abigail, de alguma forma, ela aponta para Jesus Cristo e a sua obra redentora. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: não deixe o seu casamento, a sua família arruinar, não, irmão. Tem casais que não dão certo, mas tem muitos que dão certo. E eu estou aqui nesta manhã para que o seu continue dando certo, para que a sua família prospere, avance, cresça, e que você seja uma Abigail ali. E se precisar de alguma justiça ser feita, fica tranquilo, que não venha das suas mãos, venha das mãos de Deus. Que Deus nos ajude, em nome de Cristo nosso Senhor. Vamos ficar em pé.